Olá amigos, tudo bem? Poxa, um prazer enorme hoje, eu estou aqui com a professora Gisela. Quero contar um pouquinho de como é que foram os caminhos para chegar nesse bate-papo aqui com a Gisela. O caminho começou primeiro porque a minha esposa pratica yoga aqui com ela já há algum tempo, e a minha esposa sempre me falou que ela tinha se encontrado aqui, que ela tinha uma mentora aqui, uma pessoa super legal, que ela estava gostando demais. E aí vim bater um papo com a Gisela e fiquei surpreso com a formação dela, uma formação super densa, bailarina profissional, educadora física formada, 17 anos de yoga. Então foi muito legal. Primeiro, obrigado por receber a gente aqui. Eu que agradeço. E tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito produtivo. O nosso canal ele trata assuntos ligados à dor lombar, e tenta ajudar as pessoas assim com informações para dor lombar. E eu queria que você desse a tua visão, a tua experiência. Com certeza você teve ao longo da tua carreira muita gente procurando com dor lombar, né? Como é que é essa história para você? Como é que tem sido? 80% vem com dor na coluna. 80% do teu público chega aqui com alguma dor na coluna. Alguma dor na coluna. Isso, uma dor na coluna. Aí a gente vai verificando. Desde trauma, algum acidente, algum trauma, ou pelo trabalho, ou apenas por não saber o que está acontecendo. Às vezes a pessoa tem aquela dor que não sabe, não né? sabe da onde. Ou às vezes ela fez alguma investigação de alguns exames e não deu. Mas existe aquela dor, né? Então o yoga consegue trabalhar tanto a parte do alívio muscular, físico, com a outra parte mental. Então eu tenho hérnia de disco que tem um ganho, aí muitos médicos às vezes, bola com medo na pessoa, fala, olha, você não vai conseguir fazer. Só para te dar um palpite, né? Eu acho que as pessoas veem de vez em quando aquelas posturas do yoga muito avançadas. Com certeza, né? Com certeza. E aí a pessoa vê, o próprio médico às vezes não conhece o yoga a fundo, e ele vê aquela postura maluca e tal, às vezes uma inversão, de ponta cabeça, e ele fala, não, você não pode fazer. Ele é isso mesmo. Mas na verdade isso não é o momento, né? Não é para todo mundo, não é naquele momento. E não pode se resumir o yoga apenas com essas posturas físicas, pelo contrário. O praticante, ele evoluiu muito a parte mental dele para ele poder chegar naquilo. E também não quer dizer que aquilo é uma prática de um aluno avançado. Um aluno avançado é aquele que consegue manter o estado pleno respiratório do começo até o final da aula. Isso é muito difícil. Então os médicos têm muito medo disso, mas é claro que a aula e um professor muito capacitado vai saber o que dá para aquela pessoa para ter uma melhora para ela. Sim, ele não porque vai ter um passo a passo ali, um caminhar onde vai evoluindo de acordo com cada um, né? Isso, de acordo com cada um. Isso é que é mais... E o que é mais legal do yoga é que ele vai mostrar para o aluno, vai ensinar o aluno a se conhecer. Então, se ele tem uma patologia, ele vai, olha, aquilo existe, mas aquilo não vai te impedir para você ter uma vida saudável, né? Porque hoje a nossa meta é ter uma qualidade de vida e ter uns bons anos, aí muitos anos pela frente, né? Então, ele vai ajudar a se conhecer. Então, mesmo existindo aquela patologia, vai ensinar com que o aluno saiba trabalhar com aquilo. E mostrar que aquilo não é um impedimento para ele. Exato, e que o movimento sempre é bom, né? Com certeza. As pessoas também têm um erro muito típico de que se eu tenho alguma dor, principalmente na coluna, né? Por mínima que seja, eu preciso de repouso, né? Não vou fazer nada, eu preciso parar tudo, né? E sair das atividades. Às vezes a pessoa tem uma caminhada como um hábito, ela para. Enfim, ela não quer fazer mais nada e isso acaba piorando o quadro dela, né? O movimento sempre é bom. Né? Quanto mais ela parar, o corpo vai começar a morrer, ele vai achar que ele tem que ficar parado, né? Terrível, né? Então ele não deve parar. A busca tem que ser pelo movimento, né? E eu sou assim, super a favor que o yoga completa algumas atividades. Se o aluno precisa fazer uma atividade específica só para a coluna, que o médico indicou ele fazer, ele faz e o yoga vai ajudar ele a completar aquilo, né? Às vezes ele precisa de um fortalecimento para aquela área. Sim. E o yoga vai ajudar ele a conseguir conquistar isso, a conseguir às vezes ter mais prazer, porque às vezes o aluno às vezes não quer, né? E você tocou num ponto importante, que muitas vezes a dor lombar,
em especial a dor lombar, ela é multifatorial, né? Sim. E aí a solução também vai ser, né? Sim. Às vezes não é uma coisa só que vai resolver, mas ele vai completando, né, uma técnica aqui, um fortalecimento mais especial ali, o yoga, né, como mais um elemento. E existe aquelas pessoas que, aquilo que eu falei, que não tem nenhuma comprovação que ele tem alguma patologia, mas ele tem a dor, né? A pessoa tem a dor. Então nós chamamos a famosa dor na alma, né? Às vezes, né? Essa dor psicológica, cada um coloca um nome, né? E então são pessoas que às vezes a gente vai investigando a vida dela, ela tem um quadro de maior responsabilidade, ela quer carregar tudo nas costas dela, ela quer, às vezes tem quer uma autoafirmação, né? E tudo isso acaba refletindo no corpo, Isso, vai né? refletindo, principalmente na lombar, porque divide o superior e o inferior ali, né? Legal. E existe, na tua visão, Gisela, existe um caminho, assim, começar por um certo tipo de yoga, depois passar por um outro, ou não? Como é que isso funciona? Não, você pode iniciar com aquele que mais te agrada. É claro que a gente vai verificar, assim, a pessoa vai querer chegar numa aula muito forte, ela tem alguma restrição física, aí já não é tão indicado. Mas aquilo que agrada, se é uma pessoa que é muito ansiosa e talvez ela não vai conseguir ficar muito tempo parado, então ela faz uma aula que tem um pouco mais de movimento, vai usando o movimento para trabalhar a parte mental, né, como um auxílio. E vai de acordo com o que a mala mais agrada. Eu tenho alunos que são assim, atletas, triatletas, que eles têm um treino muito exaustivo já, eles se empenham muito e eles querem uma prática mais voltada para a parte mental. Então eles fazem uma aula mais tranquila, mais suave. Com relação a estresse, né? Hoje a sociedade, nessa loucura, nessa correria que a gente vive, né? O estresse assim pegando o tempo inteiro. Você recebe muita gente aqui nesse nível assim de estresse que vem te procurar para tentar sair dessa pressão? Nós temos uma ficha que as pessoas preenchem, né? Pra gente conhecer um pouquinho dela, né? As possíveis situações, né? Acho que 96% é ansiedade e estresse. Olha que louco, né? Olha que louco. A nossa sociedade virou uma loucura, né? E o yoga, tenho certeza que consegue fazer uma interferência positiva muito bacana nisso, né? Ele vai ajudar no processo respiratório da pessoa, com que ela consiga acalmar um pouquinho, né? Saber o que está acontecendo. E eu falo que é ter um olhar de observador. Ter um observador olhando a si mesmo, assim, o que está acontecendo. Então, o yoga consegue essa... Como se você conseguisse sair do teu corpo para se olhar. Assim. Para se olhar. Então, aí ele vai conseguindo perceber algumas coisas. E começa a se aceitar. Eu acho que o primeiro é aceitar. Então, aqueles que chegam aqui com preencher a ansiedade, já tem um grau de melhora, porque a pessoa já sabe. Já está se identificando, se reconhecendo. E as aulas, ela tem um processo respiratório, tem um caminho, tem um relaxamento, né? Tem um processo hormonal também. Então vai vindo. E a questão de ansiedade, de estresse, afeta a coluna. Eles chegam na coluna. Porque é naquele lugar que vai ter que segurar alguma coisa, alguma carga. Principalmente quando a pessoa já tem uma lesão, né, já tem um problema ali, vira um ponto fraco, né? Sim. Vira um ponto fraco. Aí no momento de estresse, no momento de tensão maior, é pra lá que vai. É o fio terra, né? É pra lá que vai. E ela deprime. Queria ouvir de você um pouquinho sobre os tipos de yoga, né? A gente, como leigo, a gente vê sempre que as divulgações, eu faço yoga tal tipo, eu faço yoga tal tipo. E acho bacana a gente entender um pouco dessas vertentes, né? Entendi. O primeiro que lançou a mexer com a parte física foi o Hatha. Hoje nós usamos o Hatha como uma prática um pouco mais suave e que tem um pouco mais de permanência. Então, assim, aqui no Vila Vidya são as aulas mais tranquilas, mas existe o Hatha, que é considerado como uma forma física um pouco mais forte, que nós chamamos como yoga clássico. De acordo com que a pessoa vai evoluindo na prática, o professor dela vai aumentando e ficando maior tempo. Aí depois, viu que o movimento, que precisava mais de movimento, porque a nossa vida está muito mais agitada. Então colocou o Vinyasa Flow. O Vinyasa Flow é um método que tem mais fluidez de movimento. Você fica menos tempo numa postura e já vai passando de uma postura para outra postura. Isso. Então aí vai depender da criatividade do professor. Então
O sistema é muito inteligente, então assim, consegue identificar que uma postura combina com a outra, formando quase uma dança, e de acordo com a criatividade do professor, ele vai trabalhar alguma coisa naquela aula, ou o intestino, ou os membros superiores, e vai fazendo asanas com aquilo, vai tendo um flow, a pessoa vai transpirar. Tem o Iyengar Yoga, que vem do próprio nome Iyengar, que ele é baseado em ajustes. O Iyengar Yoga era um mestre que ele teve alguns problemas de saúde. Então ele criou alguns acessórios, os blocos, as faixas, algumas almofadas, umas cadeiras, que é onde a gente pode incluir as pessoas que têm algumas limitações fazer. Entendi. Então são ajustes, mas é muito rico. Porque às vezes isso foi interessante, porque às vezes a pessoa está com uma dor lombar e ela não consegue se imaginar fazendo, né? Porque ela está com dificuldade ali no momento, por exemplo, de sentar, ou de levantar, ou de deitar. E dá para adaptar. Ela vai fazer tudo na cadeira. Ah, que legal. Né? Até ela conseguir um dia sentar ao chão. Se ela não consegue dobrar o tronco, flexionar o tronco para frente, ela vai flexionar até onde ela consegue colocar a mão na cadeira. Então, o Iyengar Yoga... Dá para adaptar tudo isso para o momento dela ali. Isso. Eu tenho também o Power Yoga. O Power Yoga são asanas que são fortes, que você fica concentrado naquilo, né? E para conseguir concentrar muito, tem que estar muito focado naquilo que está fazendo. Então, não é físico, né? Por mais que tenha um corpo físico em tudo, há aquela parte mais mental, né? E os profissionais também têm que ter um conhecimento físico grande, porque além de ter a parte espiritual, também tem um físico. E o bacana da tua formação é isso, né? Porque você tem toda uma experiência do balé, porque o balé te dá uma consciência corporal grande, fantástica, né? Mais a tua formação de educadora física, onde a gente juntando tudo isso, juntando tudo isso com o yoga é bem completo, né? Meu amor, muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza aí de receber a gente aqui para esse bate-papo. Pessoal, nós vamos manter aqui o contato da professora Gisela para vocês. Existindo dúvidas, qualquer coisa que vocês queiram, podem encaminhar para ela. Tenho certeza que ela vai responder com o maior prazer para vocês. E conheçam a prática do yoga. Né, gente? Isso, eu que agradeço pela oportunidade de poder passar esse método e poder criar uma curiosidade para vocês. E quem tiver interesse, busca o yoga mais próximo da sua casa, o professor que está ali mais próximo, aquilo que te agrada mais, e experimentem. Muito bom, muito obrigado, Gi. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, turma. Tchau.